Amém. Bênção pura. Então hoje nós vamos estar dando encerramento, né, ao nosso módulo de profetas. E agora a gente conclui profetas menores, ministrando esses dois últimos, Zacarias e Malaquias, né? As outras aulas nós não gravamos por problemas técnicos, tá? Os irmãos são cientes, né, e tal. Aí a gente ministra agora então esses dois últimos livros dos profetas Zacarias e Malaquias, né? Semana que vem então a gente vai estar aplicando a prova, tá bom? Vamos lá. A gente sempre explicou que para entender os profetas é sempre importante a gente procurar situar o profeta. Paz do Senhor, feliz aniversário. Maravilha. A gente procura sempre. Se for do norte, tá, gente? Tá muito bem. Amém? A gente sempre procura situar o profeta histórica e geograficamente. Neste caso, a gente sempre procurou explicar assim. O profeta, para a gente entender a mensagem dos profetas, é sempre importante a gente perguntar se esse profeta ele viveu antes do cativeiro, como Isaías, Sofonias, como Naum, ou se eles viveram durante o cativeiro, como foi o caso do cativeiro babilônico, né? Como foi o caso de Daniel, Ezequiel, de Jeremias. E a gente sempre procura estabelecer, nesse caso, os profetas que viveram depois do cativeiro, que é o caso de Zacarias e Malaquias. Eles viveram depois do cativeiro. Neste caso, para os que viveram depois do cativeiro, não há necessidade de situar se esse profeta é do norte ou do sul. Por quê? Os irmãos sabem que depois de 722 a.C., o reino do norte foi tomado, e na reforma de Ezequias, que ele reformou o templo, ele convocou o restante do povo que estava, se não me engano, está lá em 2 Crônicas, capítulo 35. Confere aí, presbítero Rafael, para mim, por favor, se a referência que eu estou dando está certa, a reforma religiosa de Ezequias. Então Ezequias convoca aqueles restantes dos descendentes de Efraim, Manassés, do povo do norte, para adorar ali no sul. Então, após 722, essa localização, se é do norte ou do sul, ela fica obsoleta, ela não existe mais. Aí, neste caso, porque o reino do norte já não existia mais. Não tem não, agora tem. Ok? Então, depois de 722, aí a gente situa historicamente. Oi? É seu isso aí. Ué, Janeiro e março. Fevereiro e março. fevereiro e março? Isso. Mas ainda não, é pastor. Mas cara não veio hoje? Ah, mas você levar de volta eu gasto, né, gente? Deixa aí. Eu não controle, não tá, eu posso falar. Me dá só um canezinho peladinho, sem nada. Sem papel nenhum. Amém? Então agora, após 722, a gente procura situar se o profeta ele é pré-cativeiro, se ele exerce o ministério durante o cativeiro ou se ele é pós-cativeiro babilônico. Por que isso é importante? Para a gente entender por que Joel fala do gafanhoto. Será que o gafanhoto ele era demônio? Ou será que era gafanhoto mesmo animal? A gente falou sobre isso, que realmente era um gafanhoto mesmo, era um animal, era um inseto comestível pelos judeus, sim, mas era um inseto realmente, né? E para entender
entender se a mensagem daquele profeta, no caso da localização geográfica norte ou sul, se aquela mensagem era para Judá ou era para Israel, ou se era para os dois, ou se o profeta era do sul, como no caso de Amós. Amós, ele era profeta do sul, mas ele exerceu o seu ministério, aliás, ele nasceu no sul, mas ele exerce o seu ministério no norte. Para localizar essas questões. Neste caso, Zacarias e Malaquias, eles só são localizados enquanto no tempo histórico, né, que foi o período do pós-cativeiro babilônico. Nós vimos que Ageu e Zacarias exerceram um papel importante na exortação para a reconstrução do templo. O povo de Israel voltou do cativeiro babilônico no ano 539, após o ano 539, melhor dizendo, e receberam a ordem de reconstruir o templo através do rei persa Ciro. Só que depois os samaritanos, eis aí também mais um motivo pelos quais os judeus não se comunicavam com os samaritanos, os samaritanos, eles escreveram cartas aos reis persas para embargar a obra, ou seja, para parar as obras, dizendo que a reconstrução seria uma espécie de conspiração, ou levantaram alguma suspeita de conspiração. Então o rei persa, ele manda parar a obra. E aí Ageu e Zacarias se levantam exortando o povo, isso está lá em Esdras e também em Neemias, a reconstruir o templo, né? Então são as duas vozes que se levantam para a reconstrução do templo de Jerusalém. No livro de Ageu tem esta profecia, o tema do livro de Ageu é a reconstrução do templo, né? Zacarias, ele tem também esse elemento, mas ele não menciona tanto isso. Então a gente já situou o profeta historicamente, que foi no período pós-cativeiro babilônico, e ele foi contemporâneo de Ageu, e viveu nos períodos lá de Esdras e Neemias. Ele retorna para Jerusalém com Zorobabel. Quem foi, e inclusive são os dois personagens que aparecem no seu livro, que é Zorobabel. Zorobabel, ele era governador de Jerusalém, ele era da linhagem real, ele era da linhagem, na genealogia de Jesus lá em Mateus, consta o seu nome como descendente do rei Joaquim, do rei Zedequias, do rei Davi, do rei Salomão, do rei Roboão, Asa, etc. E Josué como o sumo sacerdote. Nós já até comentamos, né? O presbítero Rafael levantou uma questão interessante sobre isso, né? Mas aí eles se levantam. Esses dois, Zorobabel e Josué, eles também são mencionados no livro de Zacarias. Bom, o que é importante para entender esse livro também é entender as suas visões. Ele menciona 8 visões. 8 visões proféticas. A primeira delas está em Zacarias capítulo 1, versículos 7 a 12. Quem é o corajoso? Vamos fazer assim, todos os irmãos são corajosos, né? Vou pedir ao nosso irmão aqui, o nosso irmão Rodrigo, não, é o Alex, perdão, Alex. Mas eu ainda vou guardar seu nome. Capítulo 1, versículo 7 a 12. Lê pra gente, por favor. Nosso irmão aqui também, por favor, depois do irmão Alex, capítulo 1, versículo 18 a 21. A segunda visão, pastor Reginaldo. Capítulo 2, versículos 1 a 5. A terceira visão, presbítero Rafael. Capítulo 3, versículos 1 a 10. Espera aí. Versículos 1 a 10, acho que vai ser rápido, os versículos são curtos.
a quarta visão, irmã Verônica, capítulo 4, versículos 1 a 6, a quinta visão. Para a gente entender. Não é Zacarias 1, 7, 12? Isso, pode ler, por favor, irmão Alex. Vamos lá. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Ok, obrigado, irmão Alex. O que esta visão significa? Esta visão significa que um novo tempo está chegando para Jerusalém. Ainda que esse novo tempo não estivesse sendo visível, não estivesse sendo visto claramente, mas um novo tempo estava chegando. E aí o profeta cita os 70 anos passados do cativeiro babilônico. Então seriam novos tempos para Israel, para os judeus, novos tempos eles habitando na terra prometida. Né? E isso aqui também é, de certa forma, o cumprimento do livro de Ezequiel, capítulo 37, né, que fala sobre o renascimento de Judá como uma nação. Ok? A segunda visão, nosso querido capítulo 1, versículos 18 a 21, por favor. Levantei os meus olhos e vi estes 4 chifres. Eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Quem vê este fazer? Que vem este fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para o espalharem. Ok, obrigado. A segunda visão fala o quê? A segunda visão tem como significado que Deus ele está disposto a colocar sob seu domínio as nações que subjugaram Israel. No caso, a Pérsia, a Babilônia já não existia mais, a Assíria, né, que hoje tem o nome de outro país, todas as nações que oprimiram Israel, o Egito, né, no reino messiânico, ou seja, no reino milenar. O número 4 aí significa, o número 4 aí é um símbolo do planeta Terra. Quando fala as 4 pontas da Terra, então o número 4 aí, ele tem o sentido dos 4 pontos cardeais, ou seja, o número 4. Então, o número 4 aí significa toda a Terra, né? Todo o planeta, ou melhor, exatamente, todo o planeta Terra. Chifre na Bíblia, os irmãos sabem que chifre na Bíblia tem o sentido de autoridade. Quando Deus fala de chifre,
ele está falando de poder, ele está falando de autoridade, ele está falando de alguém que tem uma autoridade. Né? Então, este é o significado da segunda visão. Deus, ele vai pegar os inimigos que oprimiram Israel, ou pelo menos os seus descendentes, e os dominará no reino messiânico, e sobre esses Jesus reinará, né, durante o milênio. Os carpinteiros aí, no caso, simboliza. Você mostrou 4 carpinteiros também. É a tradução de ferreiro. Os 4 carpinteiros também simbolizam os inimigos do povo de Deus. Essa visão Eles foram futura, instrumentos de Deus para moldar o povo de Judá. essa visão aí é para o final dos tempos? Sim. No caso, o domínio, os inimigos de Israel sendo colocados sob o domínio de Deus terá um cumprimento no milênio. Porque no milênio, a Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo 25, que aquilo ali, inclusive, é o julgamento das nações. Ele vai pegar as nações, aqueles que deram ou não acolhimento aos servos de Deus e judeus, ou judeus propriamente dito, né, que serão perseguidos, colocará o bode, as ovelhas à direita, o bode à esquerda, e as ovelhas ele vai dizer, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que está preparado, que tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Quando fizemos essas coisas, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Vocês aí da esquerda, apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo de seus anjos, que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Por quê? Porque vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, a mim também não fizeram. Então, essas pessoas que estarão no milênio serão de carne e osso. Procriarão, terão filhos. Sim. Mas Jesus não disse que nós, a igreja não, mas a igreja não, porque a igreja passará pela ressurreição. Jesus disse que aqueles que farão parte da ressurreição, eles não se casarão nem se darão em casamento. Mas aquelas nações que serão julgadas e serão salvas por darem acolhimento ao servo de Deus, eles viverão aqui no milênio, só que não haverá morte no milênio. No caso, eles teriam a segunda chance? Assim como nós também tivemos e temos tido, né? Mas aí nesse caso, são estes que o diabo sairá para seduzir no final do milênio. São essas pessoas que estarão vivendo aqui na terra. A Bíblia diz que eles viverão como uma árvore. Uma criança morrerá com 500 anos de idade, um jovem, um adolescente com 500 anos de idade. Então, a longevidade humana, o tempo de vida do ser humano vai voltar a ser igual aos do período anterior ao dilúvio, onde o homem vivia mais de 900 anos, né? Então, continuando, a terceira visão, pastor Reginaldo, por favor, capítulo 2, versículos 1 a 5. Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Obrigado. Então, esta visão significa a restauração futura de Jerusalém. É interessante que a palavra Jerusalém, lá do hebraico, Yerushalayim, significa cidade elevada, habitação segura. Só que Jerusalém hoje não é uma habitação segura. Jerusalém hoje não é.
ela não é um lugar de paz, é um lugar de conflitos, apesar lá das baterias antiaéreas, né, que segurou mísseis lá naquele período lá de conflito. Hoje em dia, assim como também no passado, Israel, ou seja, Jerusalém, a capital de Judá, não era e não é até hoje um lugar de paz. É considerado uma cidade elevada porque lá ficava o templo. E por isso que lá no Evangelho de João se diz que Jesus, vindo por sul, subia a Jerusalém. Porque espiritualmente Jerusalém está acima dos demais países. E também porque ela é uma elevação. Você está subindo, no sentido que você está, ao invés de você estar descendo, você está subindo, literalmente falando. Né? A Jerusalém, ela só será uma habitação segura, uma cidade elevada, depois do milênio. Lá quando diz lá em Apocalipse que João é levado a um alto monte e o anjo que está conversando com ele mostra a ele a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. A Nova Jerusalém, sim, é a cidade elevada, é a habitação segura, é o lugar de paz, mas a Jerusalém física ainda não é um lugar de paz. Né? Então, esse é o significado dessa segunda visão. Lembrando que, uma coisa que nós colocaremos daqui a pouco, há uma proximidade entre Zacarias e o Apocalipse. Essa visão dele também tem comparação com a de Daniel. Tem mais comparação com o Apocalipse. Porque Daniel, a diferença de Daniel para Zacarias é que Daniel ele fala de coisas, na verdade, vamos colocar, pelo menos 90% das profecias de Daniel já se cumpriram historicamente. Por exemplo, os 4 impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano já passaram. As 4 partes da estátua já passaram. Nas profecias de Daniel nós estamos nos 10 dedos. Por quê? As pernas são de ferro. Os pés são de barro. Os pés são de barro, os dedos são alguns de ferro, outros de barro. O Império Romano, oriental e ocidental, por isso as pernas são duas, oriental e ocidental. O Império Romano foi conquistado e se dividiu em 10 países. Lá no início, o Império Romano do Ocidente caiu em 466 e do Oriente caiu em 1453, quase, aliás, 1000 anos depois pouco mais de 1000 anos depois que o Império do Ocidente caiu. Então, ficou 10 nações. Então, nesse caso, nós estamos nos dedos da estátua. Então, pelo menos 90% das profecias de Daniel já se cumpriram. Por exemplo, o chifre pequeno, acredita-se que seja e essa também é a minha opinião, que seja o rei Antíoco IV Epífanes, que no ano 165 a.C. oprimiu os judeus. E depois foi o estopim para a guerra dos Macabeus, que levou lá o sumo sacerdote Matatias, pai dos Macabeus, a liderar uma guerra judaica de insurreição para expulsar não os gregos, aliás, não os romanos, mas os gregos que estavam oprimindo eles ali naquele tempo. Né? Então, assim, pelo menos 90% das profecias de Daniel já se cumpriram. As 70 semanas já se cumpriram, só falta a 70ª semana. Só falta a última semana. Então, pelo menos 90% das profecias de Daniel já se cumpriram historicamente. Ok? Mas aí, Reinaldo, no caso do profeta Zacarias aí, o mais correto é dizer que ele profetizava acerca de Judá, mas esse juízo para Judá também tipifica o dia do grande juízo também de Deus, de Jesus, quando vier. Sim, assim, algumas coisas já se cumpriram. Pelo menos uma minoria. Por exemplo, a restauração de Jerusalém, enquanto uma cidade capital dos judeus, foi restaurada.
mas a maior parte da profecia se cumpre. Lembrando que nem no livro de... É claro que nós, dispensacionalistas, a maioria de nós somos futuristas, né? Em se tratando de escatologia, existem pelo menos 4 tipos de interpretação, 4 tipos de visões. Existe o futurista, o preterista, o historicista e o idealista. O preterista é aquele que acredita que as profecias do Apocalipse já se cumpriram. Daí a palavra pretérito significa passado. O futurista, a maioria dos dispensacionalistas, e nós somos dispensacionalistas, a maioria dos dispensacionalistas são futuristas, ou seja, acreditam que as profecias do Apocalipse ainda se cumprirão, ou seja, pelo menos a maior parte dela ainda irá se cumprir. Vai se cumprir na grande tribulação, vai se cumprir no milênio. Existem também os historicistas. Os historicistas, eles interpretam o Apocalipse como algo que já aconteceu no passado, algo que está acontecendo hoje e o que acontecerá depois. E os idealistas são aqueles que acreditam que João, aliás, ao escrever Apocalipse, ele estava falando de coisas presentes, que estavam acontecendo na época dele. Porque os idealistas, eles são liberais, então eles tiram todo o elemento divino e profético da Escritura. Então, para eles, aquilo já aconteceu. É um pouco parecido com o preterista, sendo que os preteristas acreditam na inspiração divina do livro de Apocalipse. A diferença é que os idealistas não acreditam na inspiração divina, porque os idealistas, eles são teólogos liberais. Ok? Então, o irmão Reinaldo, esse que vos fala, eu sou dispensacionalista, mas eu não sou futurista, eu sou historicista, também chamada de visão histórico-espiritual. Eu acredito que no Apocalipse, o Apocalipse fala das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo, das coisas que ainda irão acontecer. Se não me falha a memória, isso está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, confere para mim, presbítero Rafael. Não sei se o irmão conferiu a questão lá do Ezequias. No 29. Obrigado. 29. Obrigado. Segundo Crônicas 29. Obrigado. Apocalipse o quê? Capítulo 1, versículo 13. Confere para mim se é isso mesmo, por favor. 13. 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Presbítero Rafael, perdão, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Lê para a gente. 19. É isso. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, este é o tema principal do livro de Apocalipse. Então, o Apocalipse fala das coisas que estão acontecendo, das que já aconteceram, antes, hoje e amanhã, e o que vai acontecer. Uma pergunta então, no caso teólogos, tirarem o cristocentrismo de um livro apocalíptico e a inspiração divina seria blasfêmia? Seria uma blasfêmia? Não. Os teólogos liberais, eles foram influenciados pelas correntes iluministas, que exerceram grande influência na Revolução Francesa de 1789, e eles são humanistas. Então eles tiraram Deus do centro, tiraram Jesus do centro e colocaram o homem no centro. Eles são antropocêntricos e não cristocêntricos ou teocêntricos, né? Então, a interpretação deles é voltada para uma espécie de reinterpretação natural da Bíblia. Então, eles procuram ver a Bíblia como algo sem inspiração. Para o pai da teologia liberal é o Schleiermacher. E Schleiermacher, muitas das vezes, ele duvidava até mesmo da atuação de Deus na história. Schleiermacher, ele não acreditava, alguns falam até que ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava na inspiração divina da Bíblia.
Alguns dos principais teólogos do século XX eram liberais. Rudolf Bultmann, aquele que o presbítero Rafael, se não me engano, disse que viu uma teologia do Novo Testamento linda, dessa grossura assim lá, de Rudolf Bultmann. Ele era liberal, morreu em 1966. Né? Por isso que eu gosto dos principais teólogos do século XX, eu gosto de Oscar Cullmann, gosto de Bonhoeffer, C.H. Dodd, Paul Tillich, Karl Barth, que eram conservadores, né? E alguns outros também que eram conservadores. E aí, a questão da blasfêmia? Então, é blasfêmia? Vou deixar de acreditar Deus. Assim, depende do que eles falam. Ah, é blasfêmia contra Deus? Sim. Ah, é contra o Espírito Santo? Depende. Baseado na Bíblia, blasfêmia é um pecado que você transfere aquilo que é divino, né, que é santo, e quer remeter isso como Obra demônio. do diabo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. No caso, É negação. quando você fala. Isso. Foi o que os fariseus fizeram quando viram Jesus expulsando demônios e falaram que Jesus estava expulsando demônio pela autoridade do diabo, né? O que Jesus depois derrubou falando, não poderia Satanás estar contra Satanás? É como se fosse tirar a glória dos céus e dar a glória para o inferno? É mais ou menos, mais ou menos. Então, assim, nesse caso, blasfêmia contra o Espírito Da Santo. teologia liberal, no caso, é só negar. Só negar. Eles negam o elemento divino da Bíblia. Alguns nem acreditavam em Deus. Ernesto Renan, tem um que Bart Evan, nem acreditavam, nem vejo na existência de Deus. Mas vamos lá, continuando a Presbítero Rafael, quarta visão, capítulo 3, versículos 1 a 10, por favor, Presbítero Rafael. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Ok, obrigado. Esta visão, a quarta visão, ela fala sobre a coroação do sumo sacerdote Josué. Ok? Ela fala sobre a coroação do sumo sacerdote Josué. Aí aparecem 2 personagens. O primeiro é o anjo do Senhor. E o segundo é Satanás como o opositor. Alguns autores entendem que esse anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, por enquanto, penso que este anjo do Senhor aí é o arcanjo Miguel. Por quê? Porque ele usa as mesmas palavras que está escrito lá em Judas, com relação à disputa do corpo de Moisés. Que o Senhor te repreenda, né?
Então eu particularmente penso que esse anjo do Senhor aí é o arcanjo Miguel. E ele está, no caso, se opondo a Satanás, porque Satanás ele quer manchar a reputação de Josué. Então, esse é o significado da quarta. Nesse caso visão. aqui, eu penso a mesma coisa que o presbítero, até porque aqui, a escrita aqui, o anjo, tá em letra minúscula, diferente do que está lá em Gideão, né? Lá está escrito em caixa alta, o anjo. Na minha Bíblia já está em caixa alta. A sua está em caixa alta aí? Aqui está em caixa alta. A minha não está não. Aqui é muita. Olha, Pô, quando a Bíblia fala assim, não sei o que tá. quando a Bíblia fala assim, um anjo. Um anjo. Um anjo é um anjo. É um anjo qualquer. O anjo. Não para por Deus em forma de teofania, não. Quando diz o anjo, está falando de um anjo. No caso, é um artigo indefinido, é um anjo. O anjo é o próprio O Senhor, anjo, como aí eu falei, depende, quando fala do anjo, aí tem um anjo da face do Senhor, que é o arcanjo Miguel, Sim. e tem o anjo da face do Senhor, que é Jesus. Aqui não menciona o anjo da face do Senhor, mas o anjo do Senhor. Que no caso, o Miguel ele é arcanjo. A palavra arcanjo, do grego, significa o chefe dos mensageiros. Então, Miguel, na Bíblia, ele tem a função de general dos mensageiros. Ele é o general que, abaixo de Deus, abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é quem comanda. Então, lá em Daniel 9, isso também é o próprio arcanjo Miguel ou o Senhor? Daniel 9. Uhum. O que diz Daniel 9? Se for um anjo que tem a aparência de relâmpago, é o Miguel. Se for o que vem entre as nuvens do céu, é Jesus. Então, Leia aí pra gente, por favor. Daniel 9, 11, né? Isso me fala agora, é isso mesmo. essa pergunta desse anjo aí, a Satanás, então tem a ver com o significado do nome dele, porque ele diz aqui, não é este um tição tirado do fogo, né? Esse anjo falando ali com Satanás. O significado de Zacarias o Senhor se lembra. Sim. Então tem uma ligação, né? Bem lembrado, o significado do nome Zacarias é o Senhor se O Senhor lembra. se lembra. Porque Zacar em hebraico significa homem ou Senhor. Iria é uma abreviação de Yahu ou Yahvé. Então o Senhor se lembra. Né? Não é esse um tição tirado. Pode ler, por favor, meu irmão. Aqui Gabriel explica as 70 semanas, mas não é aqui não. Esse é Miguel. Esse é Miguel. Nas 70 semanas, então ele tem... 9:11. 9:24. Vê qual é a aparência do anjo. Se for o anjo que tem a aparência de um relâmpago, é Miguel. É o arcanjo Miguel. O que vem nas nuvens é o próprio Jesus. Se, porque vem o filho, o que aparece como um semelhante ao filho do homem que vem entre as nuvens do céu, é o Senhor Jesus. É uma alusão à volta de Jesus. Aqui Jesus, então, ele está sendo profetizado aqui no versículo 8, no caso. Aí sim é Jesus. Versículo 8 diz, fala. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Aqui no caso está falando de Jesus, então. Só que aí tem uma outra questão. Porque Zorobabel também é chamado de renovo. Zorobabel. Porque no caso ele foi um renovo no sentido dele ser, na época, o último descendente vivo do rei Davi. Um rebento que estava nascendo ali. Né? Nesse caso de Josué, que ele tipificava Cristo. Nesse caso, que ele leu aqui. Josué seria esse renovo, tipificando Cristo. Um renovo para o povo através de Josué. Porque ele era a restauração da liturgia também, né? E Zorobabel era governador. Zorobabel era Era governador. governador. No caso, ele
tinha a questão política e a questão religiosa. Política e espiritual. Né? Irmã Verônica, a quinta visão, não é isso? Capítulo 4, versículos 1 a 6, é isso mesmo? 4, não sei. Só um minutinho antes da irmã Verônica ler, aí eu vou pedir de novo para o nosso irmão Alex ler a sexta visão, capítulo 5, versículos 1 a 4. Nosso irmão, a oitava visão, é a sétima visão, capítulo 5, versículos 5 a 11. Aí volta o pastor Reginaldo, a oitava visão, capítulo 6, versículos 1 a 8. Ok, mas vai lá, irmã Verônica, lê, por favor. A quinta visão, capítulo 4, versículos 1 a 6. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo, aí está falando, tornou o anjo, falava comigo, e me despertou como a um homem, que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. Em cada lâmpada, posta no cimo, tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse, não sabeis tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu, e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Deu até o 4? Até o 6. Até o 7. Até o 6. Bem, essa irmã está animada. 4 Porque ele sabe dela hoje, já tem que comprar. Eu fui direto. Não, tá certo, é até o 6. Não, deu até o 6. capítulo 4 É até o 6. Bom, esta visão aqui, ela está falando do quê? Ela fala das 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras nos remetem ao Apocalipse. Vou pedir então, a irmã, Apocalipse. para o pastor, para o presbítero Rafael, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 4. Nos remete direto para as 2 testemunhas. É Moisés? Não, é. Enoque Testemunha e Enoque e Elias. Elias. Que eu lembrei da outra aula que era Isso, Moisés. isso. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. É isso? Isso. 4. Isso. Vê a referência que ele está citando Zacarias, essa passagem que a gente leu. Só que aí, a gente juntando, a gente percebe, por exemplo, os adventistas do 7º dia, eles defendem que as 2 testemunhas são os 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Só que, quando a gente olha Zacarias, lembra uma das regras de hermenêutica, a Bíblia interpreta-se a si própria. Então, quando a gente tem dificuldade de entender um versículo, a gente lê outros versículos que falam sobre a mesma coisa, para a gente entender. Então, Zacarias, ele escreve dizendo que essas 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, que são as 2 testemunhas, são 2 ministros do Senhor. São 2 ministros de Deus. São 2 ungidos, está no versículo 14. Então ele disse, a partir do 13, né? Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então são pessoas. Em nenhum lugar da Bíblia, logicamente, vai dizer que as 2 testemunhas são Enoque e Elias. Mas nós entendemos que seja Enoque e Elias
Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se depois disso o juízo. Então, como eles são os dois únicos homens que não passaram pela morte, passarão pela morte durante a grande tribulação. Eles serão mortos, seus corpos estarão lá 3 dias. no público para todo mundo ver durante 3 dias e depois eles são ressuscitados e arrebatados para o céu, né, antes mesmo da segunda etapa da volta do Senhor Jesus. Pode falar para ele. Moisés, que nunca se achou o túmulo. Mas ele morreu. Mas morreu. Eu estava pensando nisso aqui. Ele morreu. Porque lê lá o que está escrito em Deuteronômio 34. Assim morreu Moisés, servo do Senhor. Este o sepultou na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. Está lá em Deuteronômio 34. Em Josué capítulo 1, versículo 1, Deus disse o que para Josué? O meu servo Moisés é morto. Pronto. Mas é Eu sei que alguns especulam que Moisés ressuscitou, mas onde está escrito isso? Ele também conversar com Jesus lá no monte? Mas aí foi uma visão. Com a visão. Não foi Moisés literalmente, foi uma visão. Jesus mesmo, o próprio comentarista, ou seja, o próprio escritor do texto, ele fala. E eles ficavam especulando acerca da visão. Então, não é que Moisés e Elias apareceu literalmente para eles, mas o que eles tiveram foi uma visão. Essa visão significa o quê? Que Jesus é maior do que Moisés, o legislador. E ele é maior do que Elias, o principal profeta, o mais conceituado profeta de Israel. Né? Presbítero Rafael? Tranquilo? Não, tranquilo. Estou vendo aqui o que interessa. Fica à vontade, Tá. pode se aprofundar. Capítulo 6, aliás, a sexta visão, 5, 1 a 4. capítulo 5, versículos 1 a 4, nosso irmão Alex. Vamos lá. A sexta visão, o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Amém, obrigado. Bom, esta visão significa que o rolo voante é a palavra de Deus. Então, o rolo voante é a palavra de Deus, é a palavra escrita de Deus. Que ela tem o poder de condenar ou de salvar, de amaldiçoar ou de bendizer. Ok? Irmão Reinaldo, Sim. aqui na minha Bíblia aqui, ela tem uma pequena descrição a respeito do rolo voante. Posso ler? Pode, com vontade. Aqui diz assim, ó, assista a visão do rolo voante descrito com 20 côvados de comprimento de 9 metros, por 10 côvados de largura, 4,5 metros. Denuncia os pecados da quebra dos juramentos, feitos em nome de Deus e do roubo. O tamanho do rolo denota a seriedade do problema. O fato de que ele é voador mostra que o julgamento é de Deus. Amém. Está tranquilo. Mas é porque esse rolo representa a palavra de Deus. Mas esse rolo, ao mesmo tempo que ele é a palavra de Deus, tem todas essas características aí do comentário. Ou seja, os comentários eles não discordam um do outro, mas se complementam. Ok? Aquilo que eu perguntei na aula passada, os comentários assim, então se torna uma exegese bíblica já? Depende do comentário. Depende do comentário, mas sim, são. Sim, são. Ok? Pode se tornar uma exegese ou uma exegese. Exatamente. Né? O que é exegese? Você extrair a palavra exegese, lá do grego ex,
É a arte de aprender? Extrair, é o ato de aprender. Você extrai da palavra de Deus aquilo que ela quer te falar, aquilo que ela quer passar. Já a exegese é o contrário, ela vem do grego eis, ou seja, a exegese é o E e o X. A exegese é o E, o I e o X, que no grego significa colocar. Enquanto que a exegese ela extrai do texto aquilo que o texto nos quer falar, a exegese coloca no texto aquilo que o texto não diz. Não tem. Né? É isso. A grande que a questão. cruz foi de madeira de Rafael, Cali, acredito, Rafael também é uma seria uma exegese. Como? Você fala, por exemplo, que a cruz foi de madeira de eucalipto, aí seria uma exegese. A Bíblia não fala tipo, Não. a madeira e a cruz. Não fala. Sim, é igual aquele Mas irmão na que- empolgação, ó, a cruz é de madeira de eucalipto. É igual aquela colocação que o irmão fez do pregador que foi pregar na sua igreja e falou que Davi era. Não, lá da igreja, não, eu fui da igreja. Mas Perdão, foi outra igreja. Foi. mas sábado eu vi que tá gravando. Não tem problema. Ainda bem que o irmão lembrou na hora. Ganhei falou, Às né? vezes a gente fala com tanta naturalidade que a gente esquece. Essa questão da cruz de ser eucarístico ou não, mas tem uma referência também que o povo costuma dizer que Eva, quando comeu o fruto, é a suposta maçã, né? Não existe isso. A Bíblia não diz exatamente o fruto Não. que ela comeu. É igual o negócio da exegese, né? Você gostou ali. Sábado eu fui na igreja, que era com a convidada para Ó, apresentar. você não gravaram. Não falo não. Quando a apresentou era uma pastora, foi uma pastora, pelo menos pelo povo lá bem conhecida. E ela na empolgação lá, quando chegar no céu, eu quero meu galardão de pastor, e você vai me encontrar lá. Eles foram de Quanto mais galardão. Aí a gente. Vamos lá então, Vamos lá. vou rodar para cá. Nosso irmão, é a oitava visão, não é isso? Eu não concordo, né? De 5 Oitava a visão. 11. Capítulo 6, versículos 1 a 8. Capítulo Capítulo 6, versículos 1 a 8, certo? A sexta Não, é a... não, esse ele vai ser o 5, 11. Não, é isso Não, não. o 5 foi eu. Irmão, a sétima Isso, visão. o irmão oitava visão. Isso mesmo. Capítulo 6, versículos 1 a 8. Outra vez levantei os meus olhos e vi. Eis que 4 carros saíram dentre 2 montes. Estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto, cavalos malhados. Todos eram fortes. Respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saem, procuravam ir por diante para percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrer a terra. Percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saem para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. É 11, né? Até o 8. Até o Obrigado. 8. Obrigado. Então, no caso, esses 4 cavalos representados aí também denotam 4 ventos, ou controlam os 4 ventos, né? Eles saem da presença de Deus. Por quê? Na visão babilônica, cultura da qual o povo de Israel saiu, o povo de Judá saiu, eles entendiam que 2 montes tinham o significado de entrada da morada dos deuses, no caso. Significa que aqueles anjos estavam saindo, esses personagens, esses cavaleiros, é isso?
estão saindo, ou carros, melhor dizendo, estão saindo da presença de Deus. Então, este é o significado desta oitava visão. Ok? Vamos lá. Quatro ventos da terra também nos remete ao livro do Apocalipse, que tem 4 anjos que têm poder sobre os 4 ventos da terra. Também nos remete ao livro do Apocalipse. Eis aí a semelhança entre Zacarias e Apocalipse, onde o apóstolo João cita várias passagens do livro do profeta Zacarias. Ok? Bom, vamos lá. Jesus no profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Zacarias 9. Zacarias 9, 9. Posso ler? Pode. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Obrigado. Então aí a gente vê uma profecia que se cumpriu lá na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi mencionada pelo profeta Zacarias e se cumpriu no Senhor Jesus Cristo, né? Então aí aparece Jesus humilde, montado num jumentinho pela boca do profeta Zacarias. Mateus 21, 11. Oi? Mateus 21. Mateus 21, 11. Pode ler, por favor, presbítero Rafael. Pode ler. Pode ler referências do Novo Testamento. Rapaz, 7. Eu sou de 7. É o número da profissão? Mas não são as 7 taças da ilha de Deus, não, né, velho? Já notaram que o Apocalipse é uma sequência de 7? 7 taças. 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças. 7 selos. 7 pastores, 7 selos, 7 taças, 7 anos. O Apocalipse ele tem várias sequências de 7. Isso é interessante. Uma simbologia, né? Aham. Só para aguçar aí a curiosidade dos irmãos depois. Eu também estou lá. Eu também estou lá. Nasci no dia 7. Fui pai de 27. Sou filho de 7 irmãos. Então, mas aí também, eu tô lá também, eu nasci Não sei em se você é 6. 77. Entendeu? 77. Nasci em 70 e o irmão nasceu em 77. Então, o irmão nasceu em 80 alguma coisa. Isso aí. Então, aí, eu já sou de 77. Lá no meu e-mail está Reinaldo 77. Tá vendo? Tem 7 irmãos também? 7 dias da Não, semana? tenho só 3 irmãos. Nasci no domingo, né? Eu nasci no domingo, fui pegar o calendário, nasci no domingo. Domingo, dia 6 de março de 1977. É isso, Marcos. Nasceu na segunda? Provavelmente. Na segunda? Provavelmente. Mas aí que tá, a palavra domingo significa dia do Senhor. E Eu segunda? nasci no dia do Senhor, viu? Segunda é segunda volta. Brincadeira. Brincadeira, vamos lá. E domingo tem 7 dedos. Olha, rapaz, você está inspirado. Ó. Primeiro dia já Domingo vem tem 7 inspirado. dedos. Não é à toa que nosso nome é parecido. Domingo. Ai, tá vendo aí, ó? Mas isso é confirmação, ó. Não é à toa Deixa eu que nosso fazer uma nome é parecido. pergunta, voltar lá atrás um pouquinho. Podemos afirmar que Enoque e Elias eram duas testemunhas? É aí que está. Nós acreditamos que seja, mas em Pela nenhuma Bíblia? parte da Bíblia diz que eles serão as duas testemunhas. Nós acreditamos que sim, mas em nenhuma parte da Bíblia diz que eles serão as duas testemunhas. Ok? Por que nós cremos que sim? Porque a Bíblia diz que
ao homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, entende-se que todo homem que já nasceu, ele deve passar pela morte. Como Enoque e Elias foram os dois únicos servos de Deus que não passaram pela morte, então acredita-se que eles serão as duas testemunhas. Diz lá que eles são as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, como os dois únicos homens, que o livro de Zacarias chama de ministros, de testemunhas, né? Como eles são os dois únicos homens que foram tirados da terra para a presença de Deus, acredita-se, no caso, há uma lógica, sim, que seja esses dois servos de Deus do passado. Mas precisamos deixar bem claro que em parte alguma da Bíblia diz que as duas testemunhas serão ou são Enoque e Elias. Ok? Mas vamos lá então, dando continuidade. Tranquilo? Amém. Fechou? Vamos lá então, para a semelhança, a gente já até denotou algumas semelhanças, né, entre Zacarias e Apocalipse. Nós falamos aí sobre as duas testemunhas, nós falamos sobre a restauração de Israel, que se cumprirá no milênio. Nós falamos sobre os inimigos de Israel, que no futuro se tornarão, lá no reino milenar, estarão vivendo, existindo juntamente conosco, mas nós como seres espirituais e eles como pessoas físicas, né? Que também está lá no Apocalipse, é o Apocalipse que fala sobre o milênio. E aqui em Zacarias fala sobre a volta de Jesus, a segunda etapa da volta de Jesus. Zacarias capítulo 14, versículos 1. Só um minuto, presbítero Rafael. Capítulo 14, versículos 1 a 5. Pode falar, presbítero Rafael. Esse no capítulo 13 aí, esse pastor ferido aí, se remete a Jesus Cristo? Capítulo 13. Eliminados os ídolos dos falsos. Sim, remete a Cristo. Remete a Cristo. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: pegue o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. Ele dirá: o Senhor é meu Deus. Sim, pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Jesus disse isso. Quem vai ler, primeiro irmão, vamos colocar presbítero Rafael, lê essa referência para a gente, por favor. Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte a Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale no meio, haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes,
porque o vale dos meus montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos comigo, ó Senhor. Obrigado. Vou continuar a leitura aqui. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, no caso que é o Mar Morto, e a outra metade até o mar ocidental, que no caso é o Mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isto: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lugares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos burros, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Amém? Então, em nenhum lugar da história todas as nações se juntaram para pelejar contra Jerusalém. Nenhum lugar. E nem a igreja foi perseguida por todas as nações da terra até hoje. Então isso fala do que acontecerá no milênio. Aliás, perdão, na grande tribulação. E lá na grande tribulação, lá do Apocalipse, lá do Daniel, diz que o Messias será cortado, não será mais, depois o povo do Cristo quer destruir a cidade do santuário, e seu fim será como uma inundação. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta e oração. Então, isso significa que na grande tribulação, o anticristo, ele fará uma aliança com o mundo por 7 anos, mas na metade desses 7 anos, ele vai proibir os judeus de adorar. E aí começam os 3 anos e meio de grande tribulação, de tormento. E aí os judeus serão perseguidos, os judeus e os servos de Deus, como Acaz, se converterão durante a grande tribulação e tal, vai perseguir essas pessoas. Né? E aí a Bíblia nos diz, e eu imagino a cena, que a guerra vai começar no Armagedon. A palavra Armagedon significa monte de Megiddo. E ali há um monte e há um vale muito extenso. Nesse vale ocorreu a batalha de Napoleão Bonaparte. E ali haverá uma guerra. Esta guerra se estenderá até o Monte das Oliveiras. Quando os judeus estiverem quase totalmente terminados, eles clamam por Deus. E aí, fazendo uma harmonia entre Zacarias 14 e o Evangelho de Lucas, final do Evangelho de Lucas e Atos, capítulo 1, a Bíblia diz o quê? Lá em Lucas, quando fala sobre a ascensão de Jesus, Jesus estendeu as mãos e os abençoou. E assim ele foi elevado ao céu. E, em Atos diz que ele descerá da mesma forma como para o céu,
ouvistes ir. Então ele vai descer assim. Os judeus clamarão por salvação a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então acredita-se que Jesus vai descer assim. Os judeus vão ver, pelas marcas em suas mãos, que o Messias foi aquele a quem eles crucificaram, os seus ancestrais crucificaram lá no passado. Aí diz a Bíblia lá em Romanos que eles chorarão como quem chora pelo seu primogênito. Jesus vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se estenderá em dois, e os judeus sobreviventes, chamados na Bíblia de remanescentes, não é, Romanos, escaparão ali pelo meio dos montes. E é incrível que os geólogos descobriram que o Monte das Oliveiras tem uma falha tectônica que divide o monte em dois, norte e sul. Tremendo isso. Mas que ainda não veio a superfície. A questão desse terremoto que foi falado. Acho que foi o número 13 que É o 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Zéu. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então, Então, lá em Amós, capítulo 1, versículo 1, faz referência a esse terremoto, que ocorreu em 750 a.C. Abre a Bíblia lá em Amós, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1. Versículo 1. Amós, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, Aquis viu a respeito de Israel, no dia de Uzias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, nos 2 anos antes do terremoto. Aí, é esse terremoto. E esse terremoto que ele causou, qual foi a causa dele aqui? Falha tectônica. Bom, a história antiga, ela, muitas das vezes, ela não traz detalhes sobre alguns acontecimentos, especialmente acontecimentos geológicos, né? Mas sabe-se que ocorreu um grande terremoto ali naquele lugar, que levou o povo de Israel a fugir. O mundo, ele passou por vários terremotos, né? Lá por volta de 1746 ocorreu o grande terremoto de Lisboa, onde incendiou a cidade e as pessoas se refugiaram no mar. Aí veio um tsunami e matou todo mundo. Eu acredito, pode ser que a minha crença seja preconceituosa, mas eu particularmente acredito que este terremoto foi um castigo de Deus, por causa da opressão que os portugueses estavam fazendo contra os judeus e contra os nossos irmãos africanos que estavam sendo escravizados aqui no Brasil. Eu particularmente acredito nisso. Né? Se nessa fenda, haverá fogo, será? Aí tem alguma referência ao fogo aí? Não, é porque eu estou querendo entender isso daqui, ó. Porque acontecerá naquele dia, deixa eu ver aqui, deixa eu achar de novo. Mas será o dia, verso 7, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia e nem noite será. Mas haverá Mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. isso. Está em qual versículo? Verso 7. Verso 7. Também que falar, ao cair da tarde haverá Isaías capítulo 24, versículo 23. Por favor, o irmão Alex lê essa referência. Isaías 24, 23. O nosso irmão que está atrás ali do irmão Alex
24, 23. Isso, capítulo 21, versículo 23. Nosso irmão está ali. 24, 23. Vamos lá. Isso, só um minuto, só um minuto. E o pastor original, capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse. Pode ler, Lê? Alex. Vamos lá. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Pode ler também, nosso irmão que está ali atrás do Capítulo 21, versículo 23. Isaías. Não, perdão, Apocalipse. Perdão, Apocalipse. Perdão. Ah, tá, peraí. Capítulo 21, 23. E pastor presbítero Rafael lê Isaías capítulo 60, versículos 19 a 20. Pode ler, por favor, meu irmão. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro a sua lâmpada. Pastor Reginaldo, Capítulo 22, versículo 5. 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Pode ler, presbítero Rafael. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então, o que nós podemos entender por essas referências paralelas a Zacarias 14, 7? Que o próprio Jesus é a luz. Porque nesse caso haverá uma certa escuridão espiritual, mas Jesus será a luz do mundo. Você vê que lá, depois de novos céus e nova terra, a Bíblia diz que não haverá nem sol nem lua, mas Deus será o sol da justiça. Então é uma referência espiritual. Ok? São que horas aí, por favor? 9, 9. 9, 9 então. O que os irmãos preferem? A gente para agora, semana que vem a gente vem, ministra Malaquias, vou procurar adiantar aqui para chegar aqui e a gente adiantar a aula o mais rápido possível para aplicar a prova. Essa semana a gente também vai fazer o resumo, a prova será baseada nos profetas maiores será sobre os profetas maiores e profetas menores. Então a gente vai fazer um resumo, vai enviar para o grupo do seminário, tá bom? E aí na semana que vem a gente traz também um estudo sobre Malaquias. O que os irmãos acham? Amém? Fechou? Ou os irmãos preferem que a gente ministre Malaquias agora também? Não, porque vai acabar 10 horas. Vamos embora. Amém. Malaquias também tem muita coisa interessante. Isso a gente vê que Zacarias ele é mais escatológico, Malaquias já é mais atual. A mensagem de Zacarias de Malaquias tem muito a ver conosco. Talvez, eu não sei se eu vou ter cabeça para copiar isso aqui, conforme está aqui. Malaquias, Tira uma foto. eu tenho que tirar uma foto. Isso. Também então eu vou dar uma pausa aí, que aí semana que vem eu coloco ali do mesmo jeito como Isso. está ali. Se eu sou o Senhor, onde está meu?